Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a coragem de Pedro Cardoso e a história brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, o ator Pedro Cardoso, muito famoso no Brasil, ele fez uma postagem no Instagram dele. O Pedro está sempre fazendo reflexões no seu Instagram e fez uma postagem questionando essa louvação para Delfim Neto e Silvio Santos, né? A postagem deu muita repercussão, saiu na Folha de São Paulo. Coloca aí na tela, Maxwell, a matéria, por favor. Então tá lá no Instagram do Pedro Cardoso. Vocês podem ler lá, eu recomendo que todo mundo pare para ler. A foto, né, que leva a postagem tá The Original USA Technology, né, a bandeira dos Estados Unidos, essa aqui, ó. Aí tá lá, vocês dêem uma olhada, leiam, não ficou muito bom. E aí, essa postagem do Pedro Cardoso, primeiro assim, uma postagem muito corajosa, né? Fazer a crítica ao Silvio Santos e fazer a crítica ao Delfim Neto, mas principalmente ao Silvio Santos, é um negócio de coragem. Você sabe que vai desagradar muita gente poderosa. Eu posso fazer essa crítica porque, assim, eu sou menor do ponto de vista de repercussão, de opinião pública do que o Pedro Cardoso. Então eu não dependo de empresa, eu não dependo de patrocinador, não dependo de ninguém. Então eu tenho essa liberdade de fazer a crítica, de falar o que eu acho que devo ser falado, inclusive principalmente graças a vocês que apoiam o canal a partir do Apoia-se. Eu não faço publi, sou contra, e aí eu sou contra viu, gente? Não tô falando de outras pessoas não, viu? Eu não faço publi, não tenho parceria com empresa nem nada para ter minha autonomia para falar o que eu quero falar. O caso do Pedro é diferente, né? Ele é um ator muito grande, faz peças de teatro, que participa de produções e por aí vai. E é corajoso ele falar o que ele falou. Eu no meu canal, eu gravei um vídeo sobre o Delfim Neto. Coloca na tela, Maxwell, deixa um tempinho bom aí pra galera ver. E gravei um vídeo sobre o Silvio Santos. Bota na tela também. E aí, vendo o post do Pedro Cardoso, teve uma coisa que eu acho que eu não dei ênfase nesses meus dois vídeos. Aliás, duas coisas. E o Pedro Cardoso me chamou para reflexão. Inclusive, quero agradecer ao Pedro. Acho que não foi a intenção dele. Não foi a intenção dele, né, gente? Sabe, o Pedro Cardoso nem deve saber que eu existo. Mas, assim, me chamou para reflexão e eu quero compartilhar com vocês. O Pedro Cardoso, ele, no texto dele, ele fala o seguinte, ó, o Silvio Santos e o Delfim Neto apoiaram a ditadura empresarial militar, se servaram da ditadura, ficaram ricos e poderosos ou mais ricos e poderosos durante a ditadura. E aí o Pedro liga corretamente essas figuras ao período ditatorial, falando da violência, da tortura, do autoritarismo e por aí vai. O que é que isso chama uma primeira reflexão? Veja, há um certo cinismo institucional na mídia burguesa, no mainstream do pensamento acadêmico, do campo eleitoral e por aí vai, quer tratar como polêmicas e controversas figuras como Lampião, como Carlos Marighella, como Capitão Lamarca, com a luta armada contra a ditadura empresarial militar e por aí vai. Porque eu citei, inclusive, exemplos diferentes, né? Lampião e o cangaço não tem nada a ver do ponto de vista de fenômeno histórico e sociológico com a luta armada contra a ditadura empresarial militar e com, por exemplo, Carlos Marighella, o Capitão Lamarca, o Oswaldão da Guerrilha do Araguaia e por aí vai. Mas por que eu cito esses exemplos? Toda vez que você reivindica certas figuras históricas, alguém vem falando de uma controvérsia em torno dessas figuras porque elas eram ligadas à violência. Não, porque as guerrilhas contra a ditadura eram violentas, praticavam atentados, sequestros, ações com bombas, porque o Carlos Marighella era violento, e o cangaço era violento, e Lampião era violento, e etc, etc, etc. E você pode até pegar exemplos que têm um peso até mais regional, né? Algumas revoltas na história pré-capitalista brasileira. Só que eu já falei com vocês várias vezes aqui no canal, nesses anos que a gente tá juntos aqui conversando, que a classe dominante brasileira ela não tem problema com violência. Ela tem problema com a violência quando ela não parte da classe dominante e do seu Estado, percebe? Aí ela joga de maneira cínica e hipócrita o signo da violência, do ato político não pacífico para condenar e estigmatizar um personagem. Então é
totalmente possível, dentro da dinâmica burguesa, você louvar um personagem como Delfim Neto, uma figura que assinou o AI-5, uma figura que fazia caixinha entre os empresários para recolher dinheiro para financiar a repressão e a tortura. Participou diretamente da repressão e da tortura durante a ditadura. Mas se você reivindicar abertamente um Carlos Marighella, se você reivindicar abertamente um Carlos Lamarca, se você reivindicar abertamente um Oswaldão, se você reivindicar abertamente uma Soledad Barré, por exemplo, vai aparecer alguém dos confins, do fundo do inferno, para dizer assim, não, mas eles eram violentos, luta armada, violência, luta armada, violência, luta armada, violência, luta armada, violência, violência, violência. Então, há um elemento que é toda e qualquer reação das classes dominadas que não seja pautada numa mera ação institucional, no sentido corrente que a gente entende do termo, se organizar, disputar eleição, fazer pressão institucional, pressionar deputado, vereador e tal, é estigmatizada. Mas a classe dominante, quando é para colocar em tela os seus nomes e os seus eventos históricos, ela não tem problema. Então, por exemplo, a classe dominante paulista, ela louva a chamada Revolução Constitucionalista de 32, que na verdade foi a Contra-Revolução Paulista de 32. Ela louva, ela não tem problema com a violência, com o racismo, com o nazismo que estava ali implícito. Só que não pode louvar a Coluna Prestes, né? Você não pode tratar como heróis nacionais Prestes e Miguel Costa. Você faz isso com a Revolução Paulista de 32. Não tem problema você idolatrar os bandeirantes. Não tem problema você idolatrar o Borba Gato. Tem problema se você, com uma compreensão do contexto histórico, entende que a memória do cangaço é muito mais a memória do cangaço do que o cangaço em si. Mas nem esse é o tema do vídeo, mas só para dar um exemplo. Mas se você entende a importância da memória do cangaço em vários setores da classe trabalhadora do Nordeste, aí você tá passando pano para assassinato, para estupro, aí você tá idealizando o cangaço, aí você não sei o que, não sei o que. Vocês entendem? Então há uma dualidade aqui no discurso. Não há um problema em si com a violência. Há um problema com a violência quando ela não é praticada pela classe dominante. Então, apoiou ditadura militar, apoiou tortura, apoia assassinato da polícia na favela, apoia massacre do Carandiru, apoia assassinato no campo de indígena, de camponês, de quilombola, nada disso tem problema. Ninguém, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, ninguém deixa de ser um político burguês considerado respeitável porque defende uma política assassina no âmbito da política de segurança pública que vitima principalmente pretos, pobres e favelados. Então, eu acho que eu não dei o destaque necessário a isso, tanto no vídeo sobre Delfim Neto, como no vídeo sobre Silvio Santos. Eu achei esse um ponto central. A segunda questão que o comentário do Pedro Cardoso levantou, e que essa eu já consegui abordar mais. No meu vídeo sobre Silvio Santos, eu até fiz um debate de que, bicho, esse negócio que o Silvio Santos era um comunicador genial e tal, pode até ser. Mas assim, a gente não sabe, porque a ditadura foi um momento de barrar a democratização econômica, social, política e cultural que vinha acontecendo na sociedade brasileira, de tal sorte que a gente não tinha uma disputa aberta, por assim dizer, sobre talentos na comunicação para saber se o Silvio Santos era bom mesmo. Quem podia ascender a condição de um empresário nacional de relevo da comunicação era alguém aliado dos milico, né? Era alguém que se propunha a ser um testa de ferro dos militares do ponto de vista ideológico, e o Silvio Santos fez bem esse papel. Só que o Pedro, eu acho que dá mais ênfase nisso, e eu vou aproveitar porque nas homenagens sobre Delfim Neto, todo mundo que veio falar isso falou que Delfim Neto era um cara genial. Era um cara genial, um cara muito culto, um cara muito instruído e tal. Ninguém disse. E aí foi gente do PT, gente do PDT, gente desenvolvimentista, elogiando a suposta genialidade do Delfim Neto. E ninguém disse que genialidade é essa, né? Que contribuição é essa? Assim, qual foi a grande contribuição do Delfim Neto para o Brasil? A grande tese do Delfim Neto para entender o Brasil? Pode reparar. Depois, faça o seguinte, vá no Twitter, por exemplo, que tem uma barra de busca bem eficiente, coloque lá Delfim Neto e veja deputados, senadores, lideranças partidárias, acadêmicos que homenagearam o Delfim Neto. Você vai ver um certo consenso. Delfim Neto era genial. Ninguém fala o porquê. Ninguém diz o motivo, né? Mas diz que era genial. Perfeito. Mas qual é a questão para mim? Veja, eu acho que esse ponto é fundamental, porque essa ferida, ela tá aberta ainda e sangrando. Gente, a produção intelectual
de um país, ela é determinada também, não de maneira mecânica, não de maneira automática, mas ela é determinada também pelo clima político e pelo conflito de classes no país. Então, em momentos de ascenso histórico da classe trabalhadora, quando a classe trabalhadora está cada vez mais politizada, mais organizada, pautando cada vez mais a cena política nacional, isso tendencialmente vai turbinar a capacidade de pensar criticamente a realidade e vai abrir novas possibilidades históricas de reflexão, de descobertas no âmbito da sociologia, da antropologia, da ciência política, da economia, da filosofia, da pedagogia e por aí vai. Não é à toa que, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando se aceleram os processos de industrialização e urbanização em vários países da América Latina, combinado depois com a Revolução Cubana, aquelas sociedades latino-americanas em intensa efervescência, transformação, urbanização rápida, novos padrões de consumo, novos padrões produtivos, novos padrões familiares, novas relações surgindo junto com aquela grande novidade que foi a Revolução Cubana. Aquilo ali você viveu uma espécie de anos dourados das ciências humanas, e não só das ciências humanas, diga-se de passagem, na América Latina, e o Brasil era quase que líder nesse processo. O Brasil, eu arrisco dizer, e eu sei que isso é polêmico, talvez eu até precise pensar mais sobre isso, mas eu arrisco dizer que nos anos 60 o Brasil foi o centro dessa produção crítica na América do Sul e nos anos 70 o Chile. Dentre outras coisas, porque o Chile acabou concentrando muitos exilados, né, inclusive brasileiros, por causa das ditaduras, dos golpes que foram acontecendo. E aí, quando você para pensar o que foi que aconteceu no Brasil em 1964, vamos pegar alguns exemplos. Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira vinham tocando o projeto de um novo modelo de universidade na UNB. Eles foram impedidos de continuar esse projeto e Darcy Ribeiro, inclusive, foi expulso do Brasil. Foi o que aconteceu, gente. Darcy Ribeiro, ele foi chamado para fazer projetos de reforma universitária no mundo inteiro, em 3 continentes diferentes. Então tava o cara na Venezuela, tava o cara no Uruguai, no Peru, na Argélia, então assim, a gente tinha no Brasil, que inclusive foi ministro da Educação, uma figura que depois foi convidado em vários países do mundo para auxiliar em projetos de reforma universitária, porque ele era reconhecido como um grande nome internacional, mundial, do debate sobre educação e particularmente sobre uma educação vinculada à perspectiva de enfrentamento da dependência e do subdesenvolvimento. Esse cara foi proibido de atuar no Brasil e de colocar seus conhecimentos a serviço do povo brasileiro. Aí você pensa no Paulo Freire. Paulo Freire, no pré-golpe, ele estava numa atuação intensa, especialmente no Nordeste brasileiro, num programa de alfabetização fantástico, já reconhecido internacionalmente. Também foi expulso do Brasil, proibido de continuar isso, e acabou se tornando uma referência mundial no debate sobre educação, no debate sobre pedagogia, e a gente passou décadas sem poder usar o conhecimento desse grande pensador brasileiro. Vários países criaram políticas educacionais baseadas na obra de Paulo Freire e o Brasil não. José de Castro, né, que quase foi ministro da Agricultura no governo Jango, ele era referência mundial no debate sobre fome, sobre enfrentamento à fome e no debate sobre segurança e soberania alimentar. Inclusive muito celebrado, muito reconhecido nos fóruns internacionais da ONU. Esse homem quase foi ministro do Brasil. Esse homem inspirou ideias do governo Miguel Arraes aqui em Pernambuco antes do golpe. Ele poderia ter sido ministro do Brasil. Ele foi expulso do Brasil, né? Foi expulso do Brasil. Então, nos fóruns internacionais da ONU, da Unesco, mundo afora, estava todo mundo debatendo, estudando as ideias de José de Castro e elas estavam banidas do Brasil. Você pega figuras que, quando teve o golpe empresarial militar, eram mais jovens, né, como Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra, foram pensadores e pensadoras que fizeram sucesso em toda a América Latina, que inclusive em muitos aspectos pautaram o debate latino-americano sobre capitalismo dependente, dependência, subdesenvolvimento, e eram proibidos de entrar no Brasil, de serem publicados no Brasil. Então, por exemplo, grandes livros publicados na Venezuela, na Argentina, no México, no Uruguai, na Bolívia, em todo canto, nunca chegaram ao Brasil, só chegaram no século XXI. O livro Capitalismo Independente Latino-Americano, da Vânia Bambirra, enquanto era publicado numa porrada de país, só foi publicado em português no século XXI. Bota na tela, Maxwell.
O livro Subdesenvolvimento e Revolução, do Rui Mauro Marini, enquanto provocava um debate gigantesco em toda a América Latina, só foi publicado no Brasil no século XXI. O livro Socialismo ou Fascismo, o Dilema Latino-Americano, do Teotônio dos Santos, só foi publicado no Brasil no século XXI. Aliás, o Teotônio dos Santos é um autor que, por exemplo, profundo e violentamente estudado na China há muito tempo. Há muito tempo, percebe? E passou anos proibido de circular no Brasil. Então, assim, os chineses olharam para a obra de Teotônio dos Santos e pensaram assim, caralho, esse cara é foda, tem um negócio aqui incrível. E não podia estar no Brasil, não podia circular no Brasil. E a gente pode sair estendendo os exemplos, falar de Celso Furtado, falar de Muniz Bandeira, falar de Guerreiro Ramos, Guerreiro Ramos também, indo para fóruns da ONU representar o Brasil, livro publicado no México, sendo traduzido, citado por sociólogo russo como um dos 100 maiores sociólogos do mundo e tal. Foi expulso do Brasil, foi um dos grandes nomes do debate sobre administração e organizações sociais nos Estados Unidos, estava banido do Brasil. Álvaro Vieira Pinto, banido do Brasil também, um grande nome da educação, um grande filósofo, teve um papel muito importante no Chile, no debate sobre produção de estatísticas no Chile e tal, não podia entrar no Brasil também, a obra dele. E assim vai indo os exemplos. Então, quando alguém fala assim, ah não, Delfim foi uma mente genial, você para pra pensar assim, foi mesmo, velho? Porque assim, o que foi que o golpe empresarial militar ele produziu? Repetindo, no momento que há um ascenso da classe trabalhadora, uma intensificação do tecido organizativo, das lutas populares, da consciência revolucionária, isso provoca um efeito de enriquecimento cultural. Porque pensadores e pensadoras acabam captando aquela experiência histórica, elevando a categoria de teoria, de conceito, né, e dando origens a novas fronteiras do conhecimento. Então veja, Darcy Ribeiro ele era genial, não estou negando a genialidade dele, mas Darcy Ribeiro não desenvolveu a teoria que ele desenvolveu num vácuo. Foi com base num contexto brasileiro, num debate brasileiro, numa organização potente, fuderosa do movimento estudantil, do movimento de luta pela educação. Então, Darcy Ribeiro viu a luta pela educação pública no final dos anos 40. Darcy Ribeiro viu todo o debate chegando no Brasil sobre reforma universitária. Darcy Ribeiro viu a atuação da UNE, conheceu os movimentos negros. E aí, ele sintetiza aquilo ali a nível de reflexão teórica sistemática. Mesma coisa, veja, a reflexão de José de Castro sobre fome, sobre questão agrária, o José de Castro também era genial, mas ele também viu o surgimento das ligas camponesas, o aumento da organização no campo, crescimento da luta pela terra, o debate dos movimentos sindicais e populares urbanos contra a carestia, como se falava na época, o aumento do custo de vida, e por aí vai. Então, aqueles intelectuais, aqueles e aquelas intelectuais, eles eram uma espécie de parte de uma memória coletiva, de um avanço coletivo, a compreensão crítica do povo trabalhador brasileiro sobre sua realidade. A partir do momento que eles são expulsos do Brasil e toda a classe trabalhadora é calada, silenciada a partir do esmagamento sistemático das suas organizações, uma das consequências é o empobrecimento violento da vida cultural do país. Carlos Nelson Coutinho, no livro Cultura e Sociedade, que foi recentemente republicado pela Expressão Popular, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, ele fala que depois do AI-5 se instala uma espécie de vazio cultural no Brasil, né? Tipo assim, galera, não tinha nada, assim, não tem nada. Então às vezes eu fico pensando assim, não, fulaninho era genial. Porra, era mesmo, velho, mas assim, fulaninho pôde ficar no Brasil, fulaninho pôde publicar no Brasil, fulaninho pôde pesquisar no Brasil, enquanto milhares de grandes pensadores e pensadoras estavam proibidos de pisar no seu país, de publicar no seu país, e que acabou criando um afastamento daqueles que foram das maiores mentes do Brasil no século XX e às vezes da história. Então, porra, eu acho muito curioso esse negócio. Ah, não, mas o Delfim Neto era genial. Porra, o Rui Mauro Marini não podia pisar no Brasil, o Celso Furtado não podia pisar no Brasil, o Nelson Werneck Sodré não podia pisar no Brasil, e um bocado de gente não podia pisar no Brasil. Era genial mesmo o Delfim Neto, assim, sabe? Então, eu acho que o Pedro Cardoso traz uma reflexão também, a reflexão que a gente precisa. Veja, até hoje, em vários aspectos, a gente nunca recuperou aquele patamar de massa crítica que a gente tinha antes do golpe. A gente nunca recuperou ou recriou um patamar parecido. E eu vou dar só um exemplo para vocês. No Brasil, do pré-golpe,
existia muito firme, muito consolidado na cultura brasileira a ideia de que o Brasil precisava planejar a transformação da sua estrutura produtiva. O Brasil precisava deixar de ser um país majoritariamente agrário e primário exportador. Precisava planejar a transformação da sua estrutura produtiva se quisesse ter realmente soberania, dado que soberania não é só um conceito político, soberania é também um conceito econômico e tecnológico, e é impossível, na divisão internacional do trabalho, ter soberania de fato quando um país tem uma posição subordinada nessa divisão internacional do trabalho, é um mero consumidor de produtos tecnológicos pronto e é um mero importador de produtos primários, fundamentalmente, além de depender do ponto de vista financeiro da sua balança de pagamentos de capital externo. Veja, isso é uma grande conquista. Isso não é coisa pouca. Você entender enquanto consciência de massa, algo disseminado no conjunto da população, e você entender enquanto um campo intelectual, nas suas diversas perspectivas, que soberania é um conceito que não é só político e jurídico, mas é fundamentalmente econômico, produtivo e tecnológico, e que é possível e necessário ter uma ação política planejada, programada, planificada para mudar o lugar do país na divisão internacional do trabalho, isso é fantástico. Não tem espaço para esse negócio de livre mercado, sabe? Essa imbecilidade. Livre mercado, privatiza que melhora, e o empreendedor é que cria emprego, e menos Estado, e imposto é roubo. Essa imbecilidade de hoje, isso não tinha lugar não, viu, gente? Isso não tinha lugar, percebe? Simplesmente. Por exemplo, a gente nunca mais teve um nível de consciência popular ao ponto de que, vamos lembrar, né, gente? Anos 60, a depender da capital, mas numa média, 50% dos trabalhadores eram analfabetos. E desses 50% de trabalhadores analfabetos, você tinha milhões de trabalhadores analfabetos, mas que estavam debatendo reforma agrária, estavam debatendo nacionalismo, estavam debatendo imperialismo, estavam debatendo reformas de base, sabe? Existia um nível de consciência de tal sorte, de tal ordem. Só para vocês terem uma ideia disso. O Carlos Lacerda era o principal nome da direita brasileira, né? Ele era o grande nome da direita brasileira, inclusive sobre vários aspectos, o candidato por excelência da direita brasileira para a eleição de 65, se ela tivesse acontecido. Claro, disputava ali também com Magalhães Pinto e tal, mas tendencialmente acho que o Carlos Lacerda ia se colocar como grande nome, a grande liderança da direita brasileira para a eleição de 65. O Carlos Lacerda, no pré-golpe, ele defendia, por exemplo, a nacionalização das refinarias e que o Brasil avançasse para completar o ciclo de refino do petróleo, produzisse uma indústria petroquímica nacional poderosa. Por quê? Era tão popular a ideia de uma soberania de fato. Foi tão popular a expropriação que o Brizola fez da Bonnie Sherry e da ITT quando era governador do Rio Grande do Sul, que o principal nome da direita entreguista sabujo dos Estados Unidos, por exemplo, para manter-se popular e para avançar cada vez mais em popularidade de maneira demagógica no setor da classe trabalhadora, estava dizendo assim, não, o Brasil precisa ter refinarias brasileiras, o Brasil precisa ter uma indústria petroquímica nacional. Veja, esse era o nível. Tanto é assim, tem gente que às vezes não entende que a UDN defendeu que quando fosse criada... A UDN, gente, para quem não sabe, era o principal partido da direita no pré-golpe, União Democrática Nacional, que era inclusive o partido do Carlos Lacerda. Quando a UDN, por exemplo, defendeu que a Petrobras fosse uma empresa de capital fechado, não tivesse ações e tal... Não era porque a UDN era nacionalista, não. Porque a UDN fazia um cálculo que se a Petrobras fosse uma empresa de capital fechado, ela não teria capacidade de escala de ser montada e de ser efetiva, né? Então, o cálculo do Carlos Lacerda e da UDN era, ó, não dá para ser contra a criação da Petrobras. Tem aquela que foi até então a maior campanha cívica da história brasileira depois da abolição, a campanha Petróleo é Nosso. Não dá para ser contra isso. Suicídio político, assim, impossível. Então vamos tentar aqui uma manobra parecendo que a gente é mais nacionalista do que os comunistas e os trabalhistas, mas que na prática vai inviabilizar a construção da Petrobras. Então assim, esse era o nível que estava colocado de debate público no Brasil. Sabe, tinha gente falando merda, tinha burrice, tinha liberal, tinha um bocado de coisa, mas assim,
era um nível de debate que a gente nunca mais alcançou. E a partir do momento que você expulsa esses intelectuais, você, por exemplo, consegue coisas fantásticas, que é qualquer figura medíocre assume um papel ultra relevante porque as grandes mentes do Brasil estão expulsas. E o fermento desse pensamento crítico, dessa efervescência cultural, ele foi jogado fora, né? Que é a organização da classe trabalhadora, o tecido organizativo do nosso povo em movimento. Então, Delfim Neto foi genial, Silvio Santos foi mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não dá para dizer que ninguém que conseguiu ficar... Porque assim, você dizer que alguém é genial, eu vou dar, no período da ditadura, eu vou dar um exemplo para você, uma metáforazinha bem pobre. Vocês vão entender. Imagine que eu vou brigar com a pessoa. Aí, eu não vou brigar no X1 não, 1 a 1 não. Eu pego 4 amigos meus, os 4 amigos meus seguram a pessoa e eu bato nela. Aí depois eu chego dizendo assim, porra, eu brigo muito, né? Eu sou muito bom de luta. Não, pô, eu não sou muito bom. 4 pessoas seguraram o outro. A ditadura é meio que isso. Pra vocês terem uma ideia, pra gente caminhar para fechar essa reflexão. Gilberto Freire, num pré-golpe, Gilberto Freire vinha perdendo influência política. Vinha perdendo influência teórica. Ele já era um intelectual consolidado, famoso e tal, mas existia toda uma perspectiva de movimento de crítica de Gilberto Freire ir perdendo importância. Gilberto Freire, por exemplo, num pré-golpe, ele era tipo assim, um intelectual muito importante de peso histórico, mais datado, mais em processo de superação dessa influência. No meu texto mais recente, Guerreiro Ramos e a Questão Racial, parte 4, eu faço uma análise da crítica de Guerreiro Ramos para Gilberto Freire. A gente vinha, por exemplo, num movimento histórico de Gilberto Freire virar um intelectual do passado. Um intelectual, nos anos 30, o Gilberto Freire foi importante, mas passou, deixou de ter importância. Com o golpe empresarial militar, todos os críticos de Gilberto Freire, todo mundo que fazia uma sociologia alternativa e crítica a Gilberto Freire, foi botado para fora do Brasil, ou então calado, ou teve que se autocalar para não ser alvo do aparelho repressivo da ditadura. Acaba que houve não só uma reabilitação de Gilberto Freire, como uma espécie de consagração oficial de Gilberto Freire, e ele passa a década de 60 e 70 sem aquele rosário de críticas que ele estava sofrendo. Então, todo acúmulo crítico que vinha sendo colocado no Brasil, inclusive para superar Gilberto Freire, com destaque para críticas, por exemplo, como a de Guerreiro Ramos, a crítica de Nelson Werneck Sodré e de outros pensadores nacionalistas, aquilo ali foi apagado, parou de circular. Então, quando Gilberto Freire morre como um sociólogo consagrado, um grande pensador brasileiro até hoje, um dos maiores pensadores de todos os tempos, veja, isso é pobre graça da ditadura, porque a gente não pôde continuar um acúmulo crítico de superação da obra de Gilberto Freire e tratar ele como ele merece, que é um pensador mediano com um livro muito importante e relevante na história brasileira, que é o Casagrande Senzala. Tirando isso, um pensador bem mediano, bem problemático e bem tosco em vários aspectos da sua análise, percebe? Então assim, aí quando você para olhar a história intelectual brasileira, você vê que a ditadura ela definiu politicamente quem se transformou em figura relevante, quem se transformou em clássico, quem se transformou em grande nome, quem foi excluído, quem foi esquecido. Isso foi definido politicamente pela ditadura empresarial militar, ao ponto de que, presta atenção, o senhor Gilberto Freire não é só um dos teóricos do mito da democracia racial brasileira. O Gilberto Freire ele apoiava o fascismo salazarista, e Gilberto Freire foi contra a descolonização dos países lusófonos em África, né, das colônias de Portugal. Então o sujeito apoiou a ditadura empresarial militar, o sujeito é um dos pilares do mito da democracia racial, ainda que nunca ele tenha usado essa palavra. O sujeito apoiou o fascismo português, e o sujeito foi contra as lutas anticoloniais em África. E é louvado como alguém respeitável, como um dos maiores intelectuais da história desse país. Vocês entendem que isso não faz sentido nenhum, e que isso é obra e graça do projeto ditatorial. Em Recife, por exemplo, o aeroporto, o grande aeroporto da cidade e do estado, o nome do aeroporto é o Aeroporto Gilberto Freire. Veja, isso só é possível porque teve 21 anos de ditadura que impediu a continuidade do movimento
de crítica e de balanço sério e sistemático da obra de Gilberto Freire. Então, Gilberto Freire é genial? Sei não. Sei que o Gilberto Freire, ele tinha algo que é um conceito do Lukács, que é o intimismo à sombra do poder. Então, Gilberto Freire sempre teve suas ideias protegidas e propagadas pelo poder político do momento. Quando você é um intelectual que tem um intimismo à sombra do poder, é muito fácil você ser oficialmente consagrado como genial. Mas era mesmo? No geral, não. Quem era genial mesmo foi expulso do Brasil ou foi silenciado. Vocês entenderam? Então, acho que a gente precisa avaliar melhor as sequelas desse 21 anos de ditadura, sabe? É um crime contra a cultura brasileira. E você chega no século 21, por exemplo, a maioria dos jovens brasileiros mesmo não saibam quem foi Clóvis Moura, quem foi Darcy Ribeiro ou quem foi Vânia Bambirra. É um crime contra a cultura brasileira, percebe? Tipo assim, inacreditável. É inacreditável. Só que esses jovens brasileiros, eles sabem quem foi Gilberto Freire, porque há toda um aparato oficial para dizer quem são os grandes pensadores da história do nosso país. A ditadura, ela não só impediu as reformas de base, a ditadura não só impediu a reforma agrária, a ditadura não só impediu a criação da universidade necessária, como defendia Darcy Ribeiro, a ditadura não só impediu uma campanha de fim do analfabetismo e de criação de uma escola digna universal, como defendia Paulo Freire e Anísio Teixeira. A ditadura, ela também dá um corte na história da ciência, do pensamento crítico brasileiro e impede que todo aquele acúmulo que estava sendo produzido de compreensão crítica da nossa realidade fosse repassado para as gerações seguintes, ao ponto que você chega no século 21 e boa parte da minha geração, de quem tem 30, na casa dos 30 anos, simplesmente não sabe da importância histórica dos pensadores do ISEB, de quem foi Nelson Werneck Sodré, de quem foi Alberto Passos Guimarães, sabe? Não faz ideia do que se estava debatendo no Brasil de importante nos anos 40, 50, 60, sabe? Isso é grave, isso está aí até agora. Isso se reflete nesse tipo de consideração. Delfim Neto era um gênio. Era não. Os gênios mesmo conseguiram assimilar a experiência histórica da classe trabalhadora e elevar a nível de formulação teórica. Eles foram expulsos do Brasil e foram impedidos de combinar teoria e prática política, forjando uma praxis transformadora da realidade brasileira. Então, reforço a felicitação ao Pedro Cardoso, porque a sua reflexão corajosa me fez reforçar esse ponto. Acho que a gente precisa prestar mais atenção nisso. O quanto a ditadura, ela veio não só para manter o trabalhador pobre na pobreza e cada vez mais miserável, ela veio também para empobrecer e matar a cultura e o pensamento crítico no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.